Rapaziada do YouTube, tudo de boa? Beleza? Questões Correios rumo ao néctar supremo da aprovação. Vamos embora. Primeira questão hoje sobre dinâmica da população brasileira e fluxos migratórios, tá? BRB, os trabalhares. A banca já começa assim, cagando na cabeça do candidato, né? Os trabalhadores que precisam se deslocar para desempenhar o seu trabalho. A exemplo dos cortadores de cana. E ao final do período de trabalho, seja ele semanal, marca aqui, ó. Marca aqui, que eu sei que você tá com o dedo coçando para marcar a letra B ali, né? Mas calma. Semanal, mensal ou anual. A pessoa retorna para o seu local de origem. Toda vez que falar que é semanal, mensal, anual ou por período, você vai marcar sazonal, migração sazonal ou transumância, tá? Um dos dois, tá? Letra A de amor e o resto fora. Fora. Diáspora é literalmente uma migração forçada, que foi como ocorreu com os escravos que vieram da África, tá? Eles vieram forçados, tá? Foi justamente esse nome que deu esse movimento, diáspora, tá? Nomandismo, pessoas são nômades, tá? E em constante movimento. Migração pendular. A diferença da migração pendular para sazonal ou transumância é que a pendular é diariamente, ou seja, eu ia para Recife estudando na Federal e voltava no mesmo dia para minha cidade. Ou pessoas que vão trabalhar em outro lugar e voltam para sua cidade de origem no mesmo dia, tá? Vamos lá, segunda questão. O êxodo rural é um fenômeno, aí você vai marcando aqui, né? Você comprou a canetinha, tem que gastar, né? Fenômeno de migração que envolve o deslocamento da população de áreas rurais para áreas urbanas, ou seja, a saída do campo para a cidade, né? Esse processo implica que pessoas deixem o campo, as zonas rurais, e se mudem para cidades, vilas e centros urbanos, em busca de melhores condições de vida, emprego, educação, serviço e oportunidades. Sobre o êxodo rural, verifique-se que, vamos lá, um a um aqui, da Consuplan, parece até nome de marca de geladeira, né? Consuplan. Vamos lá. Letra A. A motivação do êxodo rural envolve, em muitos aspectos, questões econômicas. Até aí, ok. Um dos motivos desse movimento populacional é a diminuição das áreas produtivas, cara. Tanto que o nosso Brasil aí tem questão agrícola, né? Um dos maiores exportadores na questão agrícola. Acho que não, hein? Não, pelo menos na diminuição das áreas produtivas, tá? Fora, fora, tá tomando cachaça. Letra B. A modernização da agricultura, embora possa aumentar a produtividade, muitas vezes resulta na diminuição de demanda por mão de obra rural, levando as pessoas a procurar emprego em outros setores. Está aqui a nossa resposta, né? A gente sabe que hoje em dia uma máquina tem literalmente a força de 100 homens, né? Ou pelo menos o trabalho de 100 homens, normalmente. Vamos lá, letra C. O movimento êxodo rural, ou seja, da saída do campo para a cidade, dentro da lógica dos processos migratórios, é classificado corretamente como migração pendular, ou seja, diariamente, tá fora, tá? Você vai para ficar lá, fora, tentar uma vida lá, né? Letra D. Êxodo rural facilitou a preservação dos hábitos, costumes e tradições rurais que foram incorporados ao cotidiano urbano. Tá misturando tudo com tudo aqui, nada com nada, tá fora, tá? Valeu, Consulplan, letra B de nação brasileira, aqui, letra A, tá? Vamos lá. Terceira questão, assinala o texto a seguir. Começa enchendo a linguiça, olha o tamanho do texto. Olha o tamanho do texto, enchendo a linguiça o cara. Vamos lá, vamos direto na pergunta e depois a gente volta, né? Qual é o tipo de imigração temporária que essas pessoas estão realizando? A gente vai ter que ler, né? Vamos lá, a partir daqui mesmo. Todos os dias, milhares de pessoas utilizam o trem de superfície para chegar ao seu emprego ou seu lugar de estudo. Em boa parte dessas pessoas saem de suas casas na região metropolitana e viajam para a metrópole. Porto Alegre, aqui é uma exemplificação, tá? Depois de horas de trabalho e estudo, retornam às suas casas, utilizando muitas vezes o mesmo transporte coletivo. Qual é o tipo de imigração temporária que essas pessoas estão realizando? Ou seja, elas vão e voltam todos os dias, como você disse, porque está aqui a todos os dias. Milhares de pessoas utilizam. Parará, 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 parará. Qual é o tipo de migração temporária que elas estão realizando? Ou seja, uma migração diária. Só pode ser quem? Só pode ser quem? Pendular, que é a nossa resposta. Só que você é esperto. Você se ligou no que eu disse aqui na questão
Um. E você já matava duas aqui, ó. Já matava migração sazonal e transumância, porque os dois equivalem à mesma coisa, ou seja, ia ter dois gabaritos na mesma questão? Lógico que não, né? Fora. Aí vem migração do êxodo rural, ou seja, o cara sai do campo para a cidade. Imagina, o cara sai daqui do Nordeste, do campo, lá para São Paulo em busca de emprego. Isso todo dia. O cara é o flasher? Fora. Fora. Cadê o negócio? Cadê o negócio? Fora. Fora, demônio. Letra C, migração urbana rural. Mesma coisa, só que o inverso, tá? Só que o inverso. Saída da cidade para o campo. E aí, nossa resposta, a letra E de esperança. Vamos lá, quarta questão. Em 2020, o mundo mergulhou em uma crise social, econômica, política e sanitária sem precedentes, em escalas jamais vistas. A pandemia mundial causou pelo novo coronavírus, desorganizou a economia local, regional e global, alterou as relações entre estados e entre os diversos setores como comércio, serviço e principalmente estrutura de saúde de todos os países atingidos pela Covid. Vamos lá, essa escala de abrangência do vírus deu-se graças a grandes inovações tecnológicas do setor de transporte. Vai marcando aí, né? A escala de abrangência do vírus deu-se graças às grandes inovações tecnológicas do setor de transporte, que encurtou o tempo e a distância, fazendo com que o vírus viajasse juntamente com as pessoas. Marca também, tá? Gasta a canetinha, atingindo uma escala global em curto espaço de tempo. Vamos lá, a pergunta sobre a expansão do novo coronavírus. Podemos destacar aí você passa a canetinha, você comprou, entre os principais fenômenos que possibilitou o seu rápido estágio de contaminação. Uma questão mais de interpretação, tá? Já estava aqui nessa resposta. Escala da abrangência do vírus se deu graças às inovações tecnológicas, ou seja, o cara que estava lá na China, mordeu o morcego, nem lembro o que foi, comeu o morcego, pegou a doença, aí tinha lá algum brasileiro ceboso, estava lá desse cara ou de alguém que ele passou o vírus e trouxe para cá de volta. Ou se não, outra pessoa, e isso aí foi espalhando pelo mundo todo, tá? Que doideira, né, não? Doideira, pai. Ou seja, graças às inovações do setor de transporte. Não é disseminação da guerra biológica, tá? Não foi feito em laboratório. Você tá vendo muita teoria da conspiração no TikTok, tá? Você tem que focar no concurso, meu irmão. Fora, tá fora, tá fora. A criação do vírus em laboratório. Mesma coisa que eu disse, tá tomando cachaça, né? Exportado para o mundo, você tá tomando cachaça, tá vendo muito tic-teco. Desinstala isso. O fenômeno das migrações, que é literalmente isso, tá? A viagem das pessoas aqui entre o mundo e aí acabam levando para todos os países do nosso belíssimo planeta Terra, né? Ou quase todos. Foi difundido pelos refugiados, ou seja, aqui já é discriminação, né? Bora ver, né? Vamos lá. Letra E, fenômeno natural que se originou nas zonas tropicais do planeta e se disseminou para todo mundo. Sabemos que foi um xing-ling ceboso que comeu alguma coisa lá e passou isso tudo, tá? Doideira, hein? Doideira, hein? Vamos lá, quinta questão. A migração corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, região, de estado ou até de domicílio. A respeito do tema, assinala a alternativa correta. Letra A. No Brasil, os aspectos econômicos são irrelevantes. Já começou a doideira, começou trocando as bolas, são irrelevantes nas migrações internas. Ou seja, aqui, se aumentar 10 centavos na passagem de ônibus, todo mundo vai quebrar tudo, quebra ônibus, quebra tudo. Ou seja, é irrelevante isso aqui, né? Setor econômico. Já começou tomando cachaça, não vou nem ler o resto. Tá fora. Fora, fora, fora. Mas vamos ler aqui. O modelo de produção capitalista promoveu a centralização das atividades industriais na região sudeste. Beleza, isso ocorreu? Ocorreu. Mas a primeira parte aqui está muito incorreta, tá? Vamos para a letra B. A migração é desencadeada por diversos motivos. Sejam quais? Religiosos, culturais, ambientais, políticos e econômicos. Show de bola. No Brasil, os fatores econômicos são os principais responsáveis pelos torrentes migratórios, pois no país existem áreas mais industrializadas, sendo, portanto, mais atrativas para a população. Show de bola. O que estava errado lá na primeira tá certo aqui, tá? Se mexeu no bolso, mexe com o povo. Vamos lá, letra C.
Um modelo de migração muito comum no Brasil é o êxodo rural, ou seja, migração da cidade para o campo, já está trocando as bolas, é o contrário, tá? Êxodo rural, o cara está saindo do campo. Modelo econômico que favorece os grandes latifundiários e a intensa mecanização das atividades agrícolas tem como consequência a expulsão da população rural. Só trocou a bola ali, tá? A questão do êxodo rural aqui. Fora, peste, fora. Letra D. Nas últimas décadas, a urbanização recuou pelo Brasil. A urbanização recuou, ou seja, a galera saiu da cidade para o campo. Calma aí, né? O que proporcionou nas últimas décadas, tá? Ou seja, 2020, 2010, 2000, 1990, 1980, entre outros. O que proporcionou a melhora na infraestrutura de transporte, de telecomunicações e energia elétrica, favorecendo a geração de empregos em locais até menos desenvolvidos. Trocou bola com bola aqui, cara. Nas últimas décadas, a urbanização aumentou pelo Brasil, né? Desde a década de 50, tá? Então tá fora, tá tomando cachaça. Letra B, nossa resposta é de nação brasileira, tá? Sexta questão. Migrante é um termo genérico para qualquer pessoa que se desloca do país, estado ou região em que nasceu. Sobre as migrações e suas características, é correto afirmar: passa o olho, passa a caneta, passa o lápis. Cadê o olho de trigo, velho? Cadê o olho de trigo, velho? Vamos começar a entrar para frente aqui na proposição 5, tá? Igual a técnica do Curupira, mestre Curupira. Nas últimas décadas, os movimentos migratórios entre países e continentes se intensificaram. Show de bola até aí. Principalmente devido ao desenvolvimento desigual das regiões e à multiplicação de conflitos, né? A gente tá vendo aí a questão de Ucrânia e Rússia, a qualquer momento aí, bomba para todo lado. As pessoas, os imigrantes que estavam lá, sendo forçados a voltar aos seus países, né? Não sei se vocês viram aí, passou várias vezes no jornal, quem era brasileiro tentando voltar para cá e todo um sofrimento, né? E aí, essa parte aí tá correta, tá? Questão, quem tem 5 tá dentro, quem não tem tá fora, fora. Vamos lá, questão 4 agora, proposição 4 aqui. O deslocamento dos indivíduos por diferentes espaços geográficos em busca de melhores condições de vida é um fenômeno que acompanha a história humana. A gente tenta sempre melhorar de vida, né? Então, a migração é um dos fatores para isso. Questão 3. O refugiado é um imigrante forçado que teve que fugir do seu país, pois a sobrevivência física estava ameaçada. Foi como citei a questão de Rússia e Ucrânia, né? Refugiado, ou seja, refugiado é literalmente a pessoa que era da Rússia e é forçada a sair do seu país de origem, tá? Ou seja, sobrevivência física estava ameaçada e teve um reflexo grave padrão de violação dos direitos humanos, né? Lançamento de bombas, hospitais e etc, né? Negócio muito complicado, tá? Também tá correto. Quem tem 3 e 4 tá dentro. 3, 4 e 5 é a nossa resposta. 2, 3 e 5 já tava fora. Aqui não tem o 3, tá fora. Aqui também não tem o 3, tá? A gente vai ver agora qual é o erro, tá? Da 2 e da... Vamos lá. Emigrante é aquele que entrou no país, estado ou região ali para viver. Emigrante, ou seja, vamos fazer um país quadrado aqui. Aqui é o nosso país quadradão. Você, imigrante, é quem está saindo. Você, imigrante, é quem está saindo. Você trabalhou a vida toda, passou no concurso da Polícia Federal, tá ganhando 20 mil pontos desde os 25 anos, juntou muito dinheiro, vai cair para fora, pô. Gastar os dólares lá fora. É imigrante, tá? Imigrante é quem está saindo, não entrando em outro país, tá? Você está saindo do seu país, você é imigrante, tá? Imigrante com E, tá? E imigrante é quem deixa o seu local de nascimento para viver em outro país, estado ou região. Trocou a bola, imigrante é quem está vindo para. Eita! Quem está vindo para dentro e é de fora. Quem está vindo de fora para dentro, tá? É o inverso. Beleza? Questão muito boa da FEPESE, tá? Letra E. Vamos embora para a próxima questão. Vamos lá, rapaziada. Sétima questão, né? Com base nos movimentos migratórios no Brasil, a partir de 1950, verifica-se o acelerado movimento migratório no país. Show de bola, tá? Fenômeno que se impõe nos decênios seguintes. O que seria isso? A cada 10 anos, os próximos 10 anos, ou seja, 1950, 1960, 1970 e por aí vai, tá? Vamos voltar lá. Em um nível consideravelmente mais elevado. Desse modo,
A população brasileira tem uma movimentação cada vez mais crescente, misturando sobre todo o território pessoas das mais diversas origens. A situação ora mencionada tem relação com os seguintes fatores. Vamos lá, A, B, C, D, E. Tá? Letra A. Aumento da taxa de desemprego e colapso da agricultura. Cara, a primeira parte até tá ok, tá? Mas o colapso da agricultura, até hoje o nosso país movimenta muito dinheiro a partir da agricultura. Então, por mim tá fora, tá? Vamos lá, corta a letra A. Vamos lá, letra B. Fim da escravidão e avanço do agronegócio. Cara, 1950. Passa o olho, passa a caneta, passa o lápis. Cara, da Segunda Guerra Mundial, cara, a escravidão já acabou. Foi lá em 1900 1800 e bolinha. Já tá fora, né? Já tá fora, tá tomando cachaça branca, tá doida. Letra C. Falência das indústrias têxteis e o aceleramento externo, cara. Até hoje, as indústrias têxteis estão aí na ativa, né? Não acho que seja isso. Tá tomando cachaça branca, tá fora. Vamos lá. Letra D. Crescimento da cafeicultura e a restrição à entrada de imigrantes. A primeira parte tá beleza, o crescimento da cafeicultura. Mas nessa época não houve restrição à entrada de imigrantes, ou seja, pessoas vindo de fora. Tá? Tá errado, letra D. E só sobra a nossa letra E, que é a nossa resposta. Vamos lá, né? Ops. A instalação da planta industrial pesada e o acelerado crescimento econômico, tá? Show de bola. A partir de 1950, houve essa questão da implementação industrial acelerada economicamente, tá? Simbora para a oitava questão, tá? Marcamos aqui letra E, aqui letra E também, né? Coincidência. Vamos embora, oitava questão. Setembro passou, com outubro e novembro, estamos em dezembro. Meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro, e o mesmo verão. Então o nordista, pensando consigo, diz: Isso é castigo, não chove mais não. Agora pensando, ele segue outra tria, chamando a família, começando a dizer: Eu vendo meu burro, eu vendo meu jegue e o meu cavalo, e nós vamos a São Paulo viver ou morrer. E Patativa do Assaré, tá? Vamos lá. Belíssimo aí, pedaço de poema, né? Migração corresponde aos deslocamentos de pessoas e populações na superfície terrestre. A música escrita por Patativa é que fez muito sucesso na voz de Luiz Gonzaga, retrata de forma poética e dramática o tema da migração e as justificativas para levar uma pessoa ou grupo de pessoas a migrarem. Aqui ele pede o quê? Qual tipo de migração não é passa o lápis, passa a caneta, olho de tigre. Você comprou sua canetinha para gastar a tinta. Marca aqui, não é comumente relacionada a eventos narrados na música. Ou seja, êxodo rural é justamente o que está acontecendo aqui. Esse cara está saindo do campo para a cidade, ou seja, São Paulo, em busca de viver uma melhor condição. Então já está fora. Vamos lá, letra B, uma região interna, ou seja, está saindo da região Nordeste para a região Sudeste. E assim ocorrendo a migração interna dentro do seu próprio país. Show de bola. Aí vem letra C. Modo a gente vê aqui pelo poema que ele está sendo forçado a viver uma nova vida em São Paulo, tá? Em questão de viver ou morrer. Ele está sendo forçado, tá? Só ler aqui devagarzinho, ó. Eu vendo meu burro, eu vendo meu jegue e o cavalo. E nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Ou seja, já não tinha boa condição ali onde está, tá? Vamos lá. Letra D é a nossa resposta. Migração pendular ou diária. Até porque ele não vai conseguir sair lá do interior do Nordeste para São Paulo todos os dias, né? O cara não é o Flash. Bora ver, né? A banca tá tomou cachaça aí, né? Letra D, tranquilidade, tá? De Deus e simbora para a próxima questão. O censo demográfico
de 2022, realizado pelo IBGE, aponta que a análise da razão de sexo por grupos etários no Brasil e todas as grandes regiões marca maior proporção de homens desde o nascimento até os 19, tá? Essa maior incidência de homens nas primeiras idades é uma consequência. Marca de novo, ele quer uma consequência, tá? Vamos lá, letra A. Da maior taxa de mortalidade do sexo feminino entre crianças nos primeiros anos de vida. Cara, ele tá falando até os 19, cara. Não é só as primeiras etapas da vida, tá? Aqui ficou incompleta, tá fora. Simbora. Letra B. Do maior nascimento de crianças do sexo masculino em relação àquelas do sexo feminino. Deixa aí de molho e vamos ver o resto. Dos avanços na reprodução assistida com possibilidade de utilização de métodos de escolha do bebê. Ou seja, todo mundo está rico e está fazendo inseminação. E todo mundo está rico e está fazendo inseminação artificial, escolhendo aí se vai ter olho verde e o sexo do bebê. Eu acho que não, né? Tá fora. Letra D. Da dificuldade de acesso aos cuidados pré-natais na rede de atenção à saúde. Ou seja, você vai morrer a menininha, né? Eu acho que não, né? Muito doida essa alternativa aqui, pai. Tá louco? E da dificuldade de acesso ao registro de nascimentos em áreas rurais e remotas do país. Eu acredito que isso não vai causar essa maior incidência, tá? Fora, e com isso a nossa letra B é a mais correta, tá? Do maior nascimento de crianças do sexo masculino em relação àquelas do sexo feminino. Letra B de nação brasileira. E vamos embora para a 10ª questão, tá? Tá. O censo, oxe, eu coloquei novamente a mesma questão. É uma anta mesmo, né? É uma anta. Meu amigo, é uma anta. Fora. Tá péssimo. Dormi nessa daqui. Bora pra questão 11. Eita, pai. Tá peste, boy. De acordo com o IBGE, o Brasil ultrapassou os 200 milhões de habitantes. Qual é a região mais populosa do nosso país, tá? Letra A, B, C, D ou E. Quando eu falo em questão região mais populosa, você aí, eu sei que você é inteligente, pensou logo na região sudeste, que tem São Paulo e Rio de Janeiro, uma das duas maiores capitais do nosso Brasil, que tem a maior população, tá? Vamos lá. Letra C, nossa resposta. Não é sul, não é norte. Poderia ser norte se ele falasse em crescimento em porcentagem, ou seja, proporcional, tá? E aí, nossa resposta, letra C de sudeste, coração, a tribo Caçabanca. Simbora, pai. Questão 12. O Brasil, do CNU, tá? Questão do CNU. O Brasil viu o crescimento populacional desacelerar. Dados do censo de 2022 revelam que a taxa anual da população caiu 1%, entre essa frequência entre 0,5 2010 e 2022. Hoje são 203 milhões de habitantes no nosso país. Ou seja, em 12 anos, o Brasil ganhou apenas 12 milhões de pessoas, o equivalente a uma São Paulo. Como eu falei no outro vídeo, uma das maiores capitais, tá? Junto aí com o Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro foi uma das nossas capitais que viu diminuir o número de habitantes. A dinâmica populacional mencionada decorre do seguinte fator. Se você olhar bem aqui para a nossa imagem, a gente vai ter o Censo Demográfico Brasileiro sobre a taxa geométrica de crescimento anual, tá? Se você dá uma olhadinha aqui na figura, você vai ver um pai e uma mãe aqui com, vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 crianças. Isso aqui lá em 1950, tá? E aqui hoje em dia, entre 2010, 2022, 2024, vai ser cerca de 0,52, com apenas quase ali um filho, tá, por casal. Ou seja, antigamente, no tempo dos nossos avós, era normal não ter televisão, né? E aí eles faziam muitos filhos, né? Cerca de 11, 12, casa aí de 13, 14, não sei se vocês já ouviram falar nisso.
Não sei se foi só aqui no Nordeste, né? Eu acho que no Brasil todo. Vocês perguntam aí seus avós, você tem quantos netos? Sua mãe tinha quantos filhos? Aí vocês vão ver aí a diferença gritante de hoje em dia. Hoje em dia a gente quer ter só o cachorro, o papagaio e tá bom demais, né? Vamos embora. A dinâmica populacional mencionada decorre do seguinte fator: elevação regular da taxa de mortalidade das áreas urbanas. Pela figura a gente sabe que não é isso, tá? Não condiz aqui. Aqui é uma questão mais de interpretação de texto. O incremento ininterrupto da migração do campo para a cidade, nada a ver. Falou nada com nada, tá? Não tem nada a ver, bicho. Letra C. Redução sistêmica da expectativa de vida nas periferias. Em nenhum momento a gente falou em periferia aqui, tá? Fora, fora, demônio. Letra D. Continua. Queda contínua da taxa de fecundidade no território nacional, ou seja, de filhos ali por casal. Literalmente isso, tá? Letra E, que tá fora. Aumento relativo da taxa de natalidade. Nada a ver, né, pai? Tá tomando cachaça branca, hein? Letra D, nossa resposta de Deus, tá? Acho que foi uma questão bem tranquila, né? Aqui, mais uma questão de interpretação de texto, olhar o gráfico, né? Pode vir assim na nossa prova. Ou ele só, pelo texto aqui, já dava para entender que teve uma diminuição, né? Ele até explica aqui, ó, Rio de Janeiro foi uma das 9 capitais que viu diminuir o número de habitantes, tá? Vamos embora. Questão 13. É 13 mesmo. A análise da estrutura, composição e dinâmica da população é essencial para compreender os desafios e oportunidades que um país enfrenta em diferentes áreas como saúde, educação e economia. Qual dos seguintes indicadores demográficos é utilizado para medir a distribuição etária da população em um determinado território? Você vai, inteligente, vai e passa aqui, ó, passa o lápis, passa a caneta, passa o olho, lança o olho de tigre, olha, olho de tigre, cara, foca aqui nessa questão, hein? Vamos lá, vocês vão ver por que eu mandei vocês grifarem isso aqui e por que é tão importante ficar grifando toda hora, tá? Vamos lá. Questão letra A, no caso, né? Taxa de fecundidade, que representa o número médio de filhos por mulher em idade fértil, refletida a capacidade reprodutiva da população. Era justamente isso que a gente estava tratando a última questão, mas aqui está fora, tá? Aquele quer saber de distribuição etária, ou seja, um grupo de crianças de 0 a não sei quantos anos, um grupo de jovens adultos, tá? Dos 19 aos 64, aos 30, ou um grupo, uma distribuição etária de adultos de 18 aos 64, depois de 64 aos 80 mais, aí vai ser os idosos, tá? Aqui é uma distribuição etária, tá? Distribuição de idade, tá? Não tem nada a ver com fecundidade fora. Vamos lá, taxa de mortalidade infantil, que indica o número de óbitos de crianças menores de 1 ano a cada 1.000 nascidos vivos, refletindo as condições de saúde e saneamento básico. Tá fora, tá tomando cachaça branca. Vamos lá. Taxa de urbanização, que representa a proporção da população que vive em áreas urbanas em relação ao total da população, refletindo o processo da urbanização. Tá tomando cachaça, tá fora também, tá? Letra D, índice de envelhecimento, que compara números de pessoas idosas, ou seja, com mais 65, com o número de pessoas jovens, que foi o que eu disse, geralmente com menos de 15, ou seja, 0 a 15, refletindo a distribuição etária da população, distribuição por idade, tá? A gente vai ver uma questão daqui a pouco, justamente essa daqui, ó, aqui é uma pirâmide etária, tá vendo? De 0 a 14, a gente tem, tá? Aqui uma parte, aí depois na outra parte da pirâmide, de 15 a 64, aí aqui de 65 ou mais, ou seja, dos idosos. Aqui está tendo distribuição etária, tá? Que é justamente a nossa resposta aqui, que é a letra D de Deus, tá? Vamos lá, letra E. Taxa de imigração, que representa o saldo migratório entre entradas e saídas de pessoas em determinado território, refletindo os movimentos populacionais internos e externos. Não tem nada a ver distribuição etária e distribuição por idade, tá? Por idade. Fora. 14. Vamos tirar uma limpada aqui, né? Acabei rabiscando aqui. Outra questão do CNU, tá? Teve várias questões dessas no CNU. Vamos lá.
A gente vai ter um gráfico aqui, proporção da população residente no Brasil, segundo grupos de idade, ou seja, distribuição etária. Aí tem de 1980 até 2022, tá? E aí vamos lá. Os dados do gráfico evidenciam uma tendência demográfica vamos lá, estreitamento da base da pirâmide etária, tá? Ele tá falando justamente aqui, tá? Dessa parte aqui das crianças de 0 a 14, que saem de 38,2 até os 19,8, ou seja, está diminuindo, está estreitando, tá? Vamos ver o resto. Inalteração da população em idade ativa, ou seja, normalmente dos 15 aos 64. É justamente aqui, tá? A gente vê que tinha 57,7 e agora tem 69,3, ou seja, teve uma alteração da população em idade ativa, tá fora, tá? E a alteração seria ficar em 57,7 e continuar em 57,7, tá? Vamos lá. Letra C. Manutenção da proporção de jovens. Cara, a gente vê aqui na questão de 0 a 14 que houve um diminuimento, né? Saiu de 38, saiu de 38 para 19,8. Então, tá fora. Vamos lá. Crescimento da taxa de fecundidade. Cara, a gente tá vendo aqui que houve uma diminuição de jovens, né? Tá tendo cada vez menos jovens, mais pessoas estão envelhecendo, tá? Tanto aqui, tanto aqui você vê que a população adulta, a população idosa antes era 4% e agora são 10,9%. Tá, tá fora também, tá tomando cachaça. Aí você vê, encolhimento da população idosa, acabei de falar, né? Saiu de 4% para 10,9%. Houve um aumento da população idosa. Estamos envelhecendo, tá? Fora. CNU aí, não fiz essa prova. Essa questão aqui é uma questão muito cebosa, uma questão malvada com safadeza, tá? Aqui o cara tinha que estar de decoreba. Tinha que estar de decoreba, tá? Eu chutei essa questão aqui e acertei, tá? Eu vou tentar explicar aqui de um jeito que dê para vocês entenderem isso aqui. Tanto que tem essa mesma questão assim, com esse mesmo enunciado na IBFC, tá? Aqui eu peguei de outra banca, acho que eu não coloquei aqui, mas não era IBFC. Só que na IBFC também tem esse mesmo layout, tá? Vamos lá. Questão 15. As três unidades da Federação Brasileira que registraram o maior crescimento populacional de 2010 a 2022, segundo o censo 2022. A questão também foi safada e não disse se era um crescimento absoluto ou se era um crescimento um crescimento proporcional, tá? Que foi como eu falei, lá acima, que o norte, cadê aqui? O norte é os que mais crescem em questão de proporção, tá? Vamos lá. Eu sei que você, espertinho aí, tá doido para marcar a letra A quando viu o maior crescimento populacional. Só que aí poderia ser uma pegadinha, né? Uma pegadinha, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Você aí lendo no final da sua prova de geografia, tá ali terminando o tempo, aí você confunde, né, crescimento populacional com as maiores cidades e já marcava a letra A e ia sair dizendo estou aprovado, e quando sair seu gabarito, estou lascado, tá? Ele fala em maior crescimento populacional. E aí, eu chutei essa questão e acertei na cagada, tá? Porque eu sei que as áreas mais remotas do nosso Brasil são as que mais crescem em questão de proporção, tá? Principalmente a questão do norte, como eu falei, acima, tá? A questão do norte, uma das áreas que mais crescem, tá? Em questão de proporção. Aí vê o seguinte, quem aqui não tem norte tá fora, tá? Foi o que eu fiz. Matei letra A, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que é o que você espertinho aí queria marcar, porque São Paulo e Rio de Janeiro é uma das maiores cidades do nosso Brasil, só que tá fora. Letra C, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Distrito Federal também tá fora. Eu fiquei entre essas três e chutei a letra D, tá? Aí, um amigo lá no Que Concursos colocou aqui esse belíssimo dado pra gente, tá? 14 estados e o Distrito Federal registram taxa de crescimento anual acima da média nacional, cerca de 0,52, ou seja, o crescimento médio nacional é de 0,52, tá? Aí vem o seguinte, Roraima foi um dos maiores com 2,9,
92%, tá? Que é também um estado do norte, tá? Aí depois vem em sequência Santa Catarina, que teve um grande aumento de incidentes de imigrantes e por isso teve um aumento também populacional. Em seguida, Mato Grosso, Goiás, Amazonas e o Acre, tá? Pode ver que aqui a gente tem aqui Roraima, Amazonas e Acre. Três regiões, literalmente, do norte. Ou seja, quando falar em crescimento anual ou crescimento proporcional, você vai sempre ter uma noção de norte, tá? Para você pelo menos chutar a seco, né? Aqui o cara tem que ser muito nerd para saber aqui cada porcentagem dessa. Eu tinha uma leve noção que o norte realmente é uma das áreas que mais cresce, ou seja, quanto mais remoto, maior a chance de ter um aumento proporcional, tá? E com isso eu marquei letra D, tá? Aí nos dados a gente vê o seguinte: a gente tem Roraima com 2,92, já está dentro aqui. Santa Catarina com 1,66 está aqui. E Mato Grosso com 1,57, tá? E tá aqui. Aí a gente matava, tá? Letra B fora, letra E fora, D de Deus, nossa resposta. E assim a gente termina o nosso belíssimo simuladão de dinâmicas da população brasileira, tá, rapaziada?